portanto, já está a gravar e tenho sinal no disco externo em como estamos a ser recebidos e arrecadados. Eu desejo uma boa sessão, eu estou aqui e com toda a atenção ao que vai acontecer. Obrigado, Anabela. Obrigada. Força de Linda. Antes de mais, bom dia mais uma vez. Agradecer também a vossa presença a todos. Isto é uma experiência nova para mim, como devem calcular, e vou fazer o meu melhor. Isso aí eu sei que eu vou fazer o meu melhor. Se não sair muito bem, olha, peço-vos desde já as minhas desculpas. A vossa disponibilidade para estarem, para além do convite, que eu agradeço imenso, não é? Que me gratifica bastante. Também agradecer a disponibilidade de todos que aqui estão presentes nesta sessão e agradecer também à Anabela por nos estar a apoiar ao longo da mesma. Isto só para perceberem também que eu tenho um bocadinho de dificuldades, assim, eu não tenho muitas dificuldades pessoalmente, mas assim estas partes aqui está aqui algo de um bocadinho de desconforto, sinceramente está aqui um desconforto pela novidade. E pela novidade porquê? Porque nós sabemos, não é? Estamos todos a atravessar uma fase, o mundo inteiro, digamos, está a atravessar uma situação atípica, complexa, que é transversal em todas as vertentes sociais e humanas, não é? Não há aqui nada que esta situação da pandemia do Covid-19 não afete e que também tinha que afetar a apresentação da nossa análise associativa, não é? Não poderia ela escapar. Todos sabemos que a análise associativa é apresentada anualmente num evento da Confederação, que em geral costuma ser o Conselho Nacional, em março, mas pronto, desta vez não foi possível e temos que usar aquilo que é agora as novas tecnologias para podermos continuar a dar seguimento às nossas atividades, que neste caso é a apresentação da nossa análise associativa, porque ela feita está, mas temos que dar lá a conhecer, não é? Pronto. Fazendo aqui esta introdução, há uma coisa só que eu gostaria de deixar aqui um repto, um desafio. O Covid-19, esta situação toda da pandemia, vai deixar a curto médio prazo, vai deixar impactos bastante violentos, até agressivos naquilo que diz respeito não só aos nossos modos de vida, às nossas formas de estar, mas também se calhar novos paradigmas que vão aparecer, que vão emergir e que se calhar muitos deles não serão positivos, digamos assim, se calhar a maior parte deles são negativos, e porque isto é tudo muito desconhecido para nós. Enquanto dirigente associativa, enquanto estamos aqui a falar de uma entidade da economia social, que é a Confederação, que por sua vez representa à volta de 33 mil, não é, no nosso país, não sei se qualquer dia não teríamos que fazer uma análise associativa extra que abordasse esta temática, já com mais conhecimento, já com posse de mais informação relativamente a esta situação da pandemia e até com respostas da nossa parte, a parte do associativismo popular, para as situações complexas, tanto a nível de social como humano, como pessoal, emocional, saúde mental, pública, etc., que podem advir daí. É um desafio que eu deixo. Quem sabe uma análise associativa 7,5, porque esta é a 7ª, e também não será a 8ª, que já tem tema, mas uma 7,5 pode ser que seja necessária, digo eu. Pronto, é um desafio. Começando, dando continuidade, depois de ter sido um bocadinho provocatória, não é? Vou apresentar então os nossos convidados nesta mesa redonda, oval, hexagonal, vamos dizer que é redonda. Então começo por apresentar o Sérgio Pratas, não é? Digamos que é o nosso anfitrião principal nesta nossa sessão, dirigente associativo, vice-presidente da Confederação das Coletividades e, portanto, é o diretor responsável pela análise associativa. Pronto. De seguida, o professor Paulo Mendes Pinto, professor universitário, não é? Mas coordenador de estudos da área das ciências das religiões na Lusófona, mas também coordenador do curso de estudos avançados em gestão e dinamização associativa da Confederação Portuguesa das Coletividades, portanto, no nosso projeto de capacitação. Apresentava também o professor Artur Cristóvão,
vice-reitor para o Planeamento e Internacionalização na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Muito prazer, professor, não tinha o prazer de o conhecer pessoalmente, não será bem pessoalmente, mas pessoalmente, muito prazer em conhecê-lo. E também é membro do Conselho Científico da Análise Associativa. Depois, pronto, vou-me apresentar a mim também, não é? Pronto, eu sou a Diolinda Flor, sou dirigente associativa, sou técnica do CIRIEC Portugal e sou assessora da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, quando faço parte da equipa que trabalha, portanto, com o Sérgio, né, na elaboração da revista. E a nossa Anabela, que todos nós conhecemos, portanto, a nossa coordenadora dos projetos de capacitação, que está desse lado a apoiar-nos e a ajudar-nos. Obrigada, Anabela. E posto estas nossas apresentações, e já que estamos todos já a saber quem é um e quem é o outro, e os desafios colocados, eu começava pelo Sérgio, não se importas, e colocava-te uma questão, até porque isto é a análise associativa número 7, e aquilo que, de acordo com aquilo que me é dado saber, e aquilo que nós temos falado ao longo deste tempo, é que este número é também um número-chave para a tomada de várias decisões, para aquilo que será a continuidade da análise associativa, o formato, a forma, o modelo, o que é que se irá fazer para aqui, este número 7 parece que é aqui digamos, que será aqui uma barreira, faz aqui uma passagem de ou não. E eu pedia, portanto, que entrasses largos, fizéssemos uma retrospectiva do que é a análise associativa concretamente, não é este número. O que é a análise associativa? Qual é este projeto, afinal? Apresenta-me este projeto em traços largos, o que é a análise associativa, se faz favor. Muito bem, então muito bom dia a todos. Queria também começar por cumprimentar os participantes desta mesa redonda, com quem tenho o gosto de participar nesta sessão para falarmos um bocadinho sobre a análise associativa e em particular sobre este número da análise associativa que hoje estamos aqui a apresentar. Queria cumprimentar-vos e queria também aproveitar para, em nome da direção da Confederação, agradecer a todos a disponibilidade e a amabilidade que tiveram de poder participar nesta sessão. Sobre a questão que a Diolinda me coloca, eu diria que há aqui 3 ou 4 traços fundamentais para nós de alguma forma apresentarmos ou caracterizarmos esta nossa revista da Confederação Portuguesa das Coletividades. Eu diria que o primeiro traço é dizer que se trata de uma revista científica e, portanto, ela nasce com este objetivo, ela tem como um dos seus objetivos centrais a publicação e a divulgação de artigos científicos, tem um conselho científico e, portanto, é claramente uma revista científica. Mas ela é mais do que uma revista científica, não é? Portanto, nós procuramos desde o primeiro dia que, enfim, a análise associativa não fosse apenas uma revista científica tradicional que publica um conjunto de artigos científicos e tivesse um conjunto de outras secções que de alguma forma pudesse complementar esta dimensão da revista. E, portanto, ela tem também artigos de opinião de dirigentes e de especialistas, portanto tem esta complementaridade, tem reportagens sobre momentos significativos ou muito significativos do momento associativo português, tem entrevistas a alguns dos atores que protagonizam esses momentos fundamentais e tem também uma secção sobre cultura associativa, que se chama Biblioteca Cosmos, em homenagem ao Bento Jesus Caraça e todo o trabalho que fez no período do Estado Novo, mas que é também uma secção onde nós vamos dando a conhecer outras publicações e outros acontecimentos que de alguma forma podem contribuir para a cultura associativa. E isto está associado aos 2 objetivos que desde o primeiro dia nós traçámos e assumimos que eram os objetivos desta revista, e que são quais? A produção e a divulgação de conhecimento sobre a realidade associativa,
e, em segundo lugar, a informação e a formação dos dirigentes associativos. Portanto, esta revista é uma revista que não é dirigida exclusivamente à academia, é uma revista que é também vocacionada e direcionada e tem como público-alvo os mais de 450 mil dirigentes associativos que nós temos e que, de alguma forma, já têm na revista um momento central da sua reflexão individual e coletiva sobre a realidade do movimento associativo. Eu acrescentaria só mais 2 aspectos em termos da apresentação da revista. Em primeiro lugar, para vos dizer que ela, como a Diolinda já disse, tem 7 anos de vida, não é? Portanto é ainda uma jovem revista, mas é uma jovem muito certinha, não é? É daquelas jovens que tem saído com absoluta regularidade, sai todos os anos, na altura certa, tem-se portado muito bem, portanto é uma revista muito bem, uma jovem muito bem comportada. Como último traço, e isto para nós é muito importante, nós procuramos desde o primeiro dia que esta revista, faça aliás àquilo que já disse atrás, seja uma revista plural e acessível. Plural no sentido, em todos os sentidos, diria eu, não é? Portanto, do ponto de vista teórico, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista das áreas científicas que abarca, do ponto de vista dos contributos que integra, portanto, o mais plural possível. Portanto, temos a noção de que é da dialética e do confronto de diferentes pontos de vista que nós vamos conseguindo, do ponto de vista individual e coletivo, ir fazendo as sínteses que precisamos de fazer para ir crescendo coletivamente e podermos de facto fazer mais e melhor. E, portanto, este é um aspecto para nós absolutamente fundamental. Do ponto de vista da acessibilidade, aquilo que procuramos, apesar de ser uma revista científica e ser dirigida também à academia, aquilo que temos procurado é que, do ponto de vista, e temos procurado junto dos autores, que do ponto de vista da redação dos seus artigos, procurem ter em consideração que ela tem como público-alvo não só a academia, mas também dirigentes associativos, de maneira a que de facto ela possa ser lida e possa provocar a reflexão e a discussão no próprio meio associativo. Terminava só com uma breve nota, aliás, indo um bocadinho ao encontro daquilo que a Diolinda disse no início, que é este número da revista fecha um ciclo, não é? Portanto, como tudo na vida, há ciclos, este é o número 7, o 7 é o número, depois o professor Paulo Mendes Pinto ajudar-me-á, enfim, a refletir aqui um bocadinho sobre o simbolismo do número, mas o 7 é de facto o número que tem aqui um significado importante e para nós significa de facto o fecho de um ciclo, não é? E portanto queremos fechar aqui um ciclo, estão a surgir um conjunto de questões novas, como é evidente, e faz parte da vida e queremos integrá-las numa reflexão coletiva que vamos fazer ainda este ano de 2020, para procurar, de alguma forma, projetar os próximos 7 anos da análise associativa. Portanto, queremos refletir sobre o que foram estes 7 anos da análise associativa, quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, quais são as oportunidades e as ameaças que nós temos neste momento do ponto de vista da concretização deste projeto e queremos projetá-la para o futuro na sequência dessa reflexão coletiva que vamos fazer. O objetivo, nós tínhamos inicialmente um objetivo que era fazer a apresentação da revista e em simultâneo esta discussão em torno do futuro da revista, mas face a este contexto da Covid decidimos dividir isto em 2 momentos, portanto hoje teremos a apresentação da revista e faremos a apresentação da revista, apresentação que depois será disponibilizada no dia 29 de maio e depois quando tivermos a oportunidade de voltar a estar reunidos presencialmente, então faremos aí uma discussão coletiva sobre a revista e sobre o futuro da revista. E era isto, Diolinda. Diolinda, não te estamos a ouvir. Claro que não, porque eu desativei o som, não fosse haver para aqui algum som extra para não te estar a incomodar. Pronto, então é assim, obrigada Sérgio pelo teu esclarecimento, pela tua resposta, por nos teres dado, portanto, esta visão daquilo que é a análise associativa, que tem sido ao longo destes anos, realmente, vamos fechar este ciclo para já, mas vai de certeza abrir sorte que será, como tu dizes, e bem, portanto, diferente, mas
de certeza para melhor, porque realmente a reflexão coletiva irá contribuir para isso. Colocava-te mais uma segunda questão, se faz favor, Sérgio, que era, gosto que nos falássemos então do processo da elaboração e da produção da revista. Como é que ela se faz? Como é que é feita a revista? Quem é que está envolvido? Qual é que é, portanto, o modus operandi, chamemos assim, da execução e da elaboração da revista, se faz favor. Muito obrigado, Diolinda. Acho que é uma pergunta que me permite de alguma forma mostrar aquilo que está por trás do objeto que as pessoas depois naturalmente vão conhecer e vão ler e que já conhecem, não é? E acho que podemos de alguma forma falar-lhes desse processo. Este processo tem vários momentos, não é? Como qualquer processo. Eu diria que o primeiro momento é o momento do alinhamento da revista. Nós temos sempre um tema em destaque que é definido no ano anterior e recebemos artigos científicos de autores que nos fazem chegar esses artigos científicos. Mas depois há um momento em que nos reunimos, eu, a Diolinda e o Artur Martins, somos este núcleo duro que prepara e acompanha todo o processo de elaboração da revista e eu, a Diolinda e o Artur Martins trabalhamos o alinhamento da revista, não é? Portanto, definimos para as secções que não têm que ver com o tema em destaque e com os estudos e os artigos científicos, definimos o que é que vamos fazer, se vamos fazer uma grande entrevista, uma reportagem, decidimos qual é o tema da secção Biblioteca Cosmos e, portanto, definimos no fundo qual é o alinhamento. Convidamos também alguns autores para escrever alguns artigos em algumas temáticas que nos parecem pertinentes e atuais e, portanto, achamos que faz todo o sentido. E, portanto, o primeiro momento é este, reunimos os três, discutimos um bocadinho quais são os contributos que já temos, quais são as ideias que temos para a revista, para o número seguinte da revista e estabelecemos o alinhamento da revista. Depois há um segundo momento que é o momento do contacto com os autores, não é? Portanto, vamos à fala com os autores, aqueles que já enviaram textos, aqueles que vamos convidar para escrever artigos e, portanto, temos aqui uma primeira ligação e contacto com os autores. Simultaneamente, fazemos uma reunião com a Fundação Montepio, que é a entidade que patrocina desde o primeiro dia a análise associativa. Portanto, fazemos uma reunião em que levamos o número anterior da revista para oferecer à Fundação Montepio e falamos um bocadinho sobre aquilo que será a próxima revista. O terceiro momento tem que ver com a recepção propriamente dita dos textos que vão fazer parte e vão ser o conteúdo da revista. Tudo o que são artigos científicos são objeto de revisão científica por parte do Conselho Científico, os restantes são objeto de revisão pelo grupo de trabalho. No final, há uma revisão formal por uma pessoa que trabalha especificamente as questões da revisão formal, que é a Amélia Freitas e que faz parte também da nossa equipa. Depois desta revisão dos conteúdos e dos textos e da sua aceitação do ponto de vista científico, a revista passa para uma fase que é a fase da paginação. Portanto, nós temos um técnico que está connosco também desde o primeiro dia, que é o Carlos Galvão, que é a pessoa que não só faz a paginação da revista, como também nos prepara a capa e tudo o que tem a ver com o grafismo da própria revista. Depois segue-se uma revisão final após a paginação, portanto depois já temos o formato revista, é preciso depois da paginação fazer ainda uma última revisão para garantir que do ponto de vista formal está tudo bem e não temos aqui nenhum problema, e após o ok da nossa parte relativamente à parte da revisão final, a revista vai para a produção gráfica, portanto ela tem, como disse há pouco, a revista sai em formato livro e depois é disponibilizada também online e portanto ela vai para a produção gráfica, normalmente leva 2-3 semanas em termos de produção gráfica e segue-se o momento que estamos a viver hoje aqui, que é o momento da apresentação da revista e que faz parte também deste ciclo, não é? Depois de termos a revista em papel, o que temos feito desde o primeiro número é uma sessão de apresentação em que oferecemos uma revista em livro a cada uma das pessoas que participam nessa sessão de apresentação da revista. Este ano vamos fazer num formato diferente, não será exatamente assim, e este ano, como a Diolinda já disse, temos connosco também a doutora Anabela Lança, que nos está a dar aqui uma ajuda na organização e na gestão desta sessão e a quem também queria agradecer. Finalmente, este ciclo todo termina com o momento da distribuição, ou seja, há um momento que, depois da apresentação da revista, há um momento em que nós queremos fazer com que a revista
chegue efetivamente às pessoas, não é? Portanto, para além da disponibilização online, a revista é enviada para um conjunto muitíssimo alargado de bibliotecas universitárias, praticamente todas as bibliotecas universitárias do país que tratam estes temas. É enviada também para todos os parceiros com quem nós trabalhamos e para um conjunto de outros pedidos que nos vão sendo remetidos e que nós de facto neste momento fazemos depois chegar. Portanto, o objetivo de facto é que não ficarmos com as revistas, é de facto distribuí-las todas e portanto quero-vos dizer que neste momento todas as revistas que nós produzimos no passado estão todas distribuídas e portanto não, é evidente que ficamos sempre com algumas guardadas, mas é apenas uma reserva para podermos manter e ficarmos com algumas revistas na Confederação. E para esta fase da distribuição há aqui duas pessoas que têm um papel muito importante, que são a Helena Isabel e a Elvira Magusto, que nos dão uma ajuda de facto muito preciosa. E, portanto, eu terminaria, Diolinda, dizendo que o processo de elaboração da revista tem estes 8 grandes momentos e ela só acontece porque nós temos um conjunto muito alargado de pessoas que trabalha afincadamente e com grande dedicação para nós podermos conseguir ter esta revista tão jovem, mas certinha, não é? Muito certinha e muito bem comportada. E, portanto, queria por isso deixar aqui uma palavra de agradecimento e de reconhecimento ao trabalho destas pessoas todas, à Diolinda Flor, ao Artur Martins, à Amélia Freitas, ao Carlos Galvão, à Elvira Magusto, à Helena Isabel e à Anabela Lança também, que está hoje aqui connosco. Queria, por outro lado, agradecer a confiança que a direção da Confederação tem depositado sempre neste grupo de trabalho, ou seja, este grupo de trabalho tem-se mantido unido e sempre presente nesta função desde o primeiro número, não é? Portanto, nós temos estado a trabalhar em conjunto desde o primeiro número, face de facto a uma confiança clara da direção em relação ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. Finalmente, duas últimas palavras para terminar, de agradecimento também, quer ao Conselho Científico, e aqui em particular ao professor Artur Cristóvão, que representa o Conselho Científico hoje aqui nesta mesa redonda. O Conselho Científico tem tido um papel muitíssimo importante na revista, na credibilidade da revista, no garantir que a revista tem a qualidade científica que nós de facto pretendemos e portanto queria deixar aqui também uma palavra de agradecimento ao nosso Conselho Científico. Finalmente, para terminar, não podia deixar também de agradecer o patrocínio que a Fundação Montepio nos tem feito. Portanto, a Fundação Montepio tem apoiado este projeto desde o primeiro dia, portanto, desde o primeiro dia que a Fundação Montepio patrocina a nossa publicação em papel, portanto, a publicação é integralmente patrocinada e paga pela Fundação Montepio, que tem sido um parceiro absolutamente fundamental deste projeto e que nos tem garantido que ele tenha mantido esta regularidade sem qualquer tipo de sobressaltos. E era isto, Linda. Muito obrigada, Sérgio. Não sei se será da parte dos nossos outros convidados alguma questão que queiram ainda colocar aqui ao Sérgio, que não tenha sido bem esclarecedora. Pergunto ao professor Paulo Mendes Pinto, ao professor Artur Cristóvão, se há aqui alguma questão a colocar ao Sérgio, antes de eu passar ao próximo convidado. Nada a colocar neste momento. Está tudo bem? Sim, sim. Então vamos seguir e eu agora seguia para o professor Paulo Mendes Pinto e colocando-lhe também realmente aqui uma questão relativamente ao nosso número deste número da análise associativa. Portanto, sei que já a leu, não é? Que já viu este número da análise associativa e então gostaria que partilhasse connosco, portanto, a sua leitura, as suas impressões relativamente a essa leitura, professor. Passava-lhe a palavra, professor Paulo Mendes Pinto. Obrigadíssimo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a possibilidade, a honra de estar aqui a partilhar convosco esta minha leitura deste novo número da análise associativa. Enfim, em virtude da parceria que a Lusófona tem com a Confederação, salvo erro, eu estive presente no lançamento das últimas 3 análises associativas, mas esta é a primeira vez que eu tenho esta honra e esta responsabilidade de dizer alguma coisa e é com muito gosto, é de facto não só um prazer, mas uma honra estar aqui a partilhar convosco esta leitura. E começava, não será respondendo ao repto do Sérgio Pratas sobre o número 7, mas começava por alguns aspectos gerais que eu acho que são importantes e que, apesar de, em certa medida,
o Sérgio Prata já os teve referido, eu acho que para quem nos venha a ouvir e, portanto, para ficar com memória futura, acho que que nunca é demais voltar a repetir. Da minha experiência, eu neste momento estou na direção de uma revista científica, já estive na direção de duas, e pela minha experiência, criar uma revista científica é muito fácil, mantê-la é muitíssimo difícil. E uma revista que chega ao seu número 7, de facto, demonstra uma maioridade e demonstra uma capacidade de quem a dirige, no fundo de toda a máquina que nós já vimos aqui, não é uma pessoa ou duas, mas são muitas vontades, é muito esforço, é muito empenho, e portanto demonstra não só essa capacidade, mas demonstra também, e acho que isto é ainda mais importante, a acuidade dos temas em si. Poderíamos perfeitamente ter revistas sobre tudo e mais alguma coisa que refletissem o ego de quem decide a certo momento criar essa revista, mas essa revista não seria lida por ninguém, essa revista poderia não ter relevância nenhuma em termos de conhecimento. E a análise social, a análise associativa é uma revista que claramente corresponde não só a uma vontade, e já irei passar a esse ponto, mas corresponde acima de tudo a uma recepção. E posso dizer-vos que em termos de avaliação do projeto de capacitação, 73,2% das pessoas que nós inquirimos responderam-nos que liam a análise associativa. Isto é uma percentagem muitíssimo elevada que no fundo nos mostra, nos demonstra a acuidade da existência da revista, dos temas da revista, além de nos demonstrar também aquilo que o Sérgio Pratas disse agora e que é tão importante, e foi uma das últimas coisas que ele referiu, que é o facto da revista ser efetivamente distribuída e da Confederação ter essa preocupação e esse esforço e esse investimento que é grande de fazer a revista chegar, seja na sua versão online, seja na sua versão impressa, de a fazer chegar, de facto, eu diria que a toda a gente a quem ela pode ser relevante. E nestes meus 2 últimos anos de trabalho mais intenso com a Confederação, de facto, pude perceber que, em grande medida, a vida dos dirigentes associativos, enfim, tem vários marcos, mas um deles é a saída do próximo número desta revista. De facto, funciona para os dirigentes associativos como um instrumento de reflexão, um instrumento do qual eles estão à espera de forma cíclica, anualmente, não para se cultivarem naquele sentido de ficarem a conhecer mais uma temática ou outra, que até pode ser pertinente, mas quase e eu arriscava-me a dizer, nós não temos uma ciência que seja uma sociologia, uma ciência dedicada especificamente ao estudo das associações. Enfim, essa função é cumprida por esta revista. E essa função é cumprida por essa revista até naquilo em que esta revista, e aí é a equação que eu acho mais interessante, que nos leva ao número 7, aos 7 anos, até naquilo em que esta revista pretende e consegue ser de interface entre um meio académico e o próprio meio associativo. Uma junção que nem sempre é fácil, não só porque não é fácil pôr, no fundo, pessoas de horizontes profissionais, culturais muito diversos a confluírem todos os contextos para o mesmo projeto, mas porque também não é fácil, de facto, até em termos do estilo de escrita que foi aqui referido. Esta é uma equação que eu garanto, apesar de não conhecer por dentro, que eu garanto que é muito difícil de fazer e é muito difícil não só pensá-la como depois executá-la. E, portanto, este número 7 que nos apresenta, e passo agora ao conteúdo mais específico, nos apresenta, por exemplo, um dossiê, o tema em destaque, os desafios do associativismo popular, que é um dossiê que emana, ou que é o resultado de um processo de formação de dirigentes associativos, de facto é a materialização desse interface
entre a academia e o próprio movimento associativo, materializando nesta revista essa dimensão desta revista ser uma sociologia, desta revista ser o espaço por excelência do equacionar o movimento associativo. E aqui é interessantíssimo olhar para os 5 artigos que fazem parte deste dossiê, os desafios do associativismo popular, e que vão dos aspectos legais, normativos, as questões tão importantes hoje que têm a ver com o planeamento estratégico, com a comunicação, não é? Com enfim, todo o desafio do uso das inúmeras plataformas que estão à nossa frente, por exemplo, o Zoom, para conseguir chegar aos dirigentes, aos associados, para conseguir, no fundo, cumprir as funções estatutárias, as questões da liderança de equipas, não é? O associativismo radica muito dentro do trabalho voluntário, mas não só, é esse equilíbrio entre os dirigentes voluntários, mas tantas vezes as atividades criadas, desenvolvidas, que têm que recorrer, enfim, a técnicos, a especialistas, e, portanto, como liderar estas equipas, como pôr, no fundo, estas máquinas a trabalhar, e desaguando nas questões da economia social. No fundo, grande parte do movimento associativo hoje, em especial do movimento associativo popular, de facto tem hoje um peso enorme na definição de um novo paradigma de sociedade. Não é? E nós hoje, maio de 2020, sentimos isto de forma muito mais premente, muito mais forte do que se calhar o sentimos hoje, não é? Nós nas últimas semanas vivemos toda uma dimensão de vida completamente nova que nos fez perceber que a sociedade, no fundo, em muito está ávida de mudanças que não sabemos se elas irão ter lugar ou não, e o associativismo é, se calhar, um dos campos fundamentais onde essas mudanças se podem fazer sentir, onde essas mudanças, no fundo, podem pegar nas questões sociais, podem reequacioná-las, podem trabalhá-las, podem torná-las contemporâneas, no sentido em que estes desafios hoje nos inquietam e, de facto, estamos a viver uma fase de inquietude. Mas este número da revista não se esgota neste dossiê dos desafios do associativismo popular. Este número tem, e como o Sérgio Pratas disse há pouco, várias outras secções que, no fundo, conjugam essa dimensão do retrato da vivência associativa com a dimensão da investigação. E a mim tocou-me especialmente, talvez pela minha formação historiador, tocou-me bastante o texto sobre o primeiro Congresso Regional das Sociedades de Recreio de 1924. Os meados dos anos 20, 1924, estamos a 2 anos de 1926 e das grandes e profundas alterações políticas que marcaram grande parte do século XX. Portanto, 1924 é um momento importantíssimo também de redefinição da própria sociedade portuguesa. No início dos anos 20, no pós-época civilista, temos um país a borbulhar imenso na criação de agremiações associativas, de associações profissionais. Por exemplo, é exatamente em 1924 também os primeiros congressos dos professores primários. E para mim foi muito importante esta radiografia que está aqui feita sobre este congresso. Perceber, no fundo, as associações que estavam presentes, as questões que foram debatidas, a dificuldade em o montar, porque ela era para ter tido lugar antes, e isto leva-nos muito, a questão da memória histórica é-nos muito importante. Enfim, todos nós ouvimos falar muito daquela máxima de a história ser cíclica. É claro que isto tem os seus perigos, dizê-lo desta forma, mas de facto os grandes desafios que se colocam ao mundo associativo hoje têm que se compreender também porque já se colocaram grandes desafios também em outras épocas de grandes mudanças. E 1924 é uma dessas épocas. Em 1924 estava-se prestes
a entrar numa fase importantíssima da nossa história contemporânea, que nos iria marcar profundamente até hoje, não é? Tal como hoje, muitos de nós sentimos que estamos perante grandes e novas mudanças e grandes e novos desafios. Portanto, para perceber como abordar as mudanças que temos pela frente, nada como ir à história e perceber que já outras grandes mudanças tiveram lugar e tentar perceber como é que elas foram agarradas. Por fim, eu destacaria, porque a leitura para mim foi muito refrescante. Na secção dos estudos, eu destacaria o artigo da Luana Taborda. Um artigo que eu acho que implica uma certa coragem. É um artigo comparativo que compara Brasil e Portugal, duas realidades que nós podemos dizer que, começando logo pela dimensão demográfica, são duas realidades brutalmente diferentes. Claro que o são. Mas, passando por cima dos cuidados metodológicos que se devem ter perante o comparar realidades que são tão incomparáveis, por exemplo, a nível demográfico, passando por cima desse aspecto e metodologicamente a autora tem os cuidados todos que deveriam ser tidos, eu gostava de me focar naquilo que é uma das preocupações que vem ao de cima da análise comparativa das duas realidades. A questão da autonomia e da dependência. A autonomia que o movimento associativo deve ter e anseia ter e as dependências que a sobrevivência inevitavelmente cria. As dependências, sejam elas económicas, sejam elas políticas, no fundo, o espanto que a autora brasileira diz, mostra na primeira pessoa de quando chegou a Portugal e foi confrontada com uma expressão que ela não conhecia, que é a subsídio-dependência. Não é? E esta equação, de facto, é, na minha leitura, e até refletindo o meu trabalho junto da formação avançada em gestão e dinamização associativa, esta interdependência, que muitas vezes se transforma em dependência, é um dos aspectos mais urgentes e que eu sinto como mais urgentes por parte dos dirigentes associativos hoje. Como viver a relação com as entidades do Estado, sejam elas centrais, sejam elas locais. Como gerir de forma positiva essa interdependência sem que ela se transforme em dependência. Isto é, de que forma é que a autonomia do movimento associativo consegue viver, não é sobreviver, é claro, mas consegue viver dentro de uma sociedade em que nós estamos, em que cada vez mais trabalhamos em rede, trabalhamos em teias e, portanto, as interdependências são inevitavelmente a norma. Não é? Nós podemos, num limite teórico, ansiar e pugnar por uma independência total, mas a nossa sociedade hoje globalizada não permite independências, nós estamos sempre interdependentes em situações variadíssimas, quanto mais não seja, porque os nossos associados são sempre pessoas que estão no mundo e, nesse sentido, o mundo associativo, infelizmente, está condenado a estar no mundo e, ora, ironicamente, essa é exatamente a função dele. Portanto, não é condenação nenhuma, é a necessidade de uma aprendizagem constante. Enfim, e ficava-me por estes aspectos, por estes tópicos que eu levantei, terminando por dizer que se este número 7 é um número de balanço e de mudanças, então eu diria que elas estão muito bem perspectivadas e muito bem conseguidas, que a máquina, e peço autorização no fundo para usar esta expressão, a máquina está a funcionar, a revista está-se a recriar e este número é exatamente imagem disso, dessa dificílima equação entre o mundo associativo e o mundo académico, entre o que está dentro e o que está fora, em que, de facto, não há desprimor nenhum entre o que está dentro, não há falta de foco no que está fora e, portanto, está efetivamente um equilíbrio muito bem conseguido e só tenho que, novamente, dar os parabéns à Confederação, ao Sérgio Pratas e a toda a equipa e desejar que continuem por mais 7 anos a fazer este trabalho que é tão necessário, porque de facto esta revista cumpre essa função de uma sociologia. Obrigado.
Muito obrigada, professor Paulo Menos Pinto. Obrigada também por todas as palavras que referiu relativamente à revista e à parte realmente que considerou como muito válida e com muita qualidade e com a dificuldade, portanto ficou-me a ideia de que criar uma revista era simples, mantê-la era muito difícil. Portanto, quando começou por dizer isso, portanto fiquei, realmente é verdade, não tinha visto por essa perspectiva e é uma realidade. Portanto, muito obrigada. E há uma palavra nova que eu no fim acho que vou perguntar-lhe para me explicar, que é a sociologia, ainda não tinha ouvido. Nem eu. A sociologia eu conheço, a sociologia está muito interessante, está muito bem conseguido esse termo, mas no fim se calhar teremos a oportunidade para falarmos sobre isso. Fazia aqui só mais uma pergunta, portanto já mencionou, já falou sobre isso, já nos disse também que realmente esta revista tem alguns artigos, portanto, dos alunos do curso de Estudos Avançados em Gestão e Dinamização Associativa, do qual é coordenador e professor, e eu, entretanto, gostaria que me falasse um bocadinho então sobre a sua experiência neste curso, me falasse um pouco do curso, dos objetivos, qual o balanço, no fundo, que faz deste novo projeto que abraçou juntamente com a Confederação. Ora, esse projeto enfim, é um projeto de longa maturação, não é? A Lusófona tem uma parceria com a Confederação já de há muitos anos, uma parceria que foi renovada agora mais próximo de nós e foi renovada com vários objetivos, mas sendo o principal, de facto, a formulação de uma formação avançada em estudos associativos, digamos desta forma, aproximando dessa palavra da sociologia. Este curso é um curso que tem toda a dimensão e tem no fundo, tem todo o aparato de um curso académico, só não lhe chamamos um curso de pós-graduação, porque de facto, num sentido muito democrático, quisemos que o curso estivesse aberto a todos os dirigentes associativos, mesmo os que não tivessem, em termos formais, uma licenciatura, portanto, chamámos-lhe um curso de formação avançada, mas tem todas as características em termos de carga horária, avaliação de uma pós-graduação. É um curso que, na sua formulação, enfim, foi uma formulação dialogada entre a Confederação e a própria Universidade, fundamentalmente através do Sérgio Pratas e do Augusto Flor, e é uma formulação que, no fundo, vai ao encontro daquilo que se intuía, que se percebia que seriam os campos fundamentais em que os dirigentes associativos precisariam de alguma formação e, portanto, temos desde aspectos, obviamente, de enquadramento histórico, de enquadramento dentro de uma cultura associativa, mas fundamentalmente houve uma preocupação muito grande em lhes dar ferramentas para eles conseguirem levar o seu trabalho a bom porto. Ferramentas das mais técnicas que têm a ver com a gestão financeira, com toda a parte legal, nomeadamente fiscal, mas também as questões de lideranças de equipas, as questões, no fundo, que se pode ir buscar desde as ciências da comunicação, até ao marketing, ao planeamento estratégico, mas até à psicologia. Portanto, um curso muito focado em dar ferramentas que permitam ao dirigente associativo fundamentalmente que ele possa cumprir a função a que se propôs de forma positiva e que aquilo que ele aprende neste curso não só o possa ajudar a cumprir bem as suas funções, como ele possa ser, no seu meio associativo, um reprodutor deste próprio conhecimento. O dirigente associativo é um voluntário, o dirigente associativo é alguém que luta contra muitas dificuldades, a dificuldade, por exemplo, de muitas vezes estar sozinho, de não ter o know-how técnico, de as associações em que ele está muitas vezes terem fracas dinâmicas, de ser difícil mobilizar os associados, ser difícil mobilizar os próprios órgãos sociais, ser difícil relacionar-se com as dimensões do Estado em que a legalidade tem que cumprir uma série de critérios e, portanto, é um mundo onde
e aqui faço a minha leitura pessoal, o desalento pode ser facilmente atingido. E aqui, no fundo, o que nós pretendemos neste curso é que o dirigente associativo que participa neste curso se torne exatamente no oposto. Não num elemento de desalento, mas num elemento de motivação, e uma motivação que é um otimismo, mas não é um otimismo irritante, como agora tanto se fala, mas é um otimismo assente no domínio de uma série de saberes que, de facto, o podem tornar otimista. Não passar, no fundo, a barreira em que uma série de campos são completamente estranhos, completamente obscuros, e, enfim, dar-lhe as luzes sobre conhecimentos que são efetivamente úteis para a sua gestão associativa. No fundo, este curso pretende ser um curso que não dá cultura sobre o movimento associativo apenas, que não dá instrumentos soltos sobre a prática associativa, mas que dá um conjunto homogéneo de conhecimentos que permite que o dirigente associativo passe a ser alguém proativo, passe a ser alguém com esse espírito otimista que, no fundo, participe numa renovação do próprio movimento associativo. Muito obrigada, professor Paulo Mendes Pinto. Eu sou uma das privilegiadas que pude frequentar logo a primeira sessão do curso e realmente, portanto, sem sombra de dúvidas que as ferramentas das quais eu vim apetrechada têm feito muita diferença no meu dia-a-dia, não só enquanto dirigente associativa, mas principalmente enquanto dirigente associativa, mas também enquanto cidadã e enquanto profissional até. Portanto, foram muitas as ferramentas que o curso me trouxe. Portanto, também agradeço ao professor e à Lusófona, não é, para além da Confederação, que a possibilidade que eu tive e que muitos dirigentes associativos estão a ter esta oportunidade. Muito obrigada. E eu agora perguntava também se havia aqui alguma questão ao professor Paulo Mendes Pinto que gostassem de ver, tanto mais desenvolvida, antes de passar ao professor Artur Cristóvão. Está tudo bem? Então, pronto. Muito obrigada, professor Paulo Mendes Pinto. A gente já volta novamente. Vou passar aqui ao professor Artur Cristóvão e cumprimentando, obrigada por estar presente, pela sua disponibilidade, dizer-lhe mais uma vez que é um prazer conhecê-lo, não o conhecia, e, portanto, colocava-lhe também exatamente a mesma questão que já coloquei aqui ao professor Paulo Mendes Pinto, da sua leitura da análise associativa, portanto, gostava que partilhasse connosco quais os seus sentidos, as suas impressões, o que é que foi fazer esta leitura. Ora, bom dia, agradeço também o convite e a todos envio aqui as minhas saudações e à equipa da análise associativa, ao Sérgio e a todos os colaboradores, as felicitações por este processo, por esta dinâmica de 7 anos, de 7 números, que é extremamente importante. Eu queria dizer também que, na verdade, o facto de termos realizado esta sessão através de uma via que não tem sido não tem sido utilizada anteriormente, me permitiu estar presente, porque eu normalmente tenho recebido os convites para estar nas sessões anteriores e nunca consegui estar, e finalmente quando o Artur Martins me convidou, atendendo ao facto de eu poder estar aqui em Vila Real e a contribuir desta forma, me possibilitou a presença nesta mesa redonda. Eu, sobre a revista, o que é que eu poderia dizer para além daquilo que já foi dito? Na verdade, o seu conteúdo, em toda a diversidade de temáticas, de rubricas e temáticas que são abordadas, parece-me que é muito importante. Saliento também aquilo que é também notado na própria revista, o facto da maioria dos artigos neste número 7 serem da autoria de dirigentes associativos. Penso que é algo que deve ser também sublinhado, ou seja, são contributos que não deixam de ser académicos, uma vez que resultam de um trabalho realizado no contexto académico, mas que são aqui temperados ou enriquecidos pelas experiências práticas no movimento associativo popular.
O tema em destaque é, sem dúvida, um tema importante, os desafios do associativismo popular. Esse tema, no fundo, mobilizou os autores, um conjunto de autores, de 5 autores, para preparar 5 artigos que têm caráteres e enfoques também muito diferentes. O Artur Martins, o Júlio Nascimento e a Diolinda Nunes optaram por abordagens que eu incluiria mais numa lógica filosófica ou histórica ou até de análise prospectiva, que vão desde a história também olhar um pouco para o futuro. E depois o Vladimir Matos e a Daniela Paninho optaram por artigos que se situam mais na lógica da gestão das organizações e em temáticas que correspondem, no fundo, a preocupações novas que as organizações, que as associações têm, nomeadamente na área da comunicação ou da liderança, portanto que, no fundo, são temáticas que se incluem nesta perspectiva de melhor capacitar as organizações para poderem melhor desempenhar também os seus papéis. E claro, este número depois completa-se com outros contributos que eu também considero substanciais, nomeadamente o contributo de Augusto Flor, o trabalho que aqui apresenta, o estudo que apresenta sobre as relações, as interações entre 2 poderes de proximidade, o poder associativo e o poder local, que me parece extremamente interessante. E depois os contributos do Alberto Pereira Ramos, com a nota histórica que já foi aqui sublinhada sobre o primeiro Congresso Regional das Sociedades de Recreio de 1924, os 3 estudos sobre temáticas muito relevantes e diversas, também de inspiração mais académica, que são trabalhos académicos, e também com um cheirinho internacional, uma vez que refletem também, fazem também uma análise, um deles uma análise comparativa entre Portugal e o Brasil, e depois a apresentação circunstanciada e crítica de um livro que o próprio Sérgio Prata faz na rubrica Cosmos. De qualquer forma, eu gostaria de voltar, de terminar esta minha intervenção, voltando exatamente ao início da revista, que me pareceu muito interessante, à nota de abertura do Augusto Flor, sobre a existência de uma ideologia autónoma do movimento associativo popular. Me pareceu um desafio que ele coloca no final da sua nota de abertura sobre esta matéria, não é? Será que o associativismo, o movimento associativo popular se deveria dotar de uma ideologia autónoma com uma base teórica, com métodos e técnicas próprios? Foi algo sobre o qual eu fiquei a refletir um pouco mais, que me chamou a atenção muito, muito em particular, e sobre o qual eu gostaria de dizer alguma coisa. Bom, naturalmente, esta minha observação sobre a nota de abertura do Augusto Flor poderia começar por debater o próprio conceito de ideologia, ou os conceitos de ideologia, mas eu também, para não estar a prolongar muito a minha intervenção, não iria por aí. Mas eu diria que me parece, talvez eu não propusesse a existência de uma ideologia. Aliás, esta questão da ideologia é depois agarrada num dos artigos, agora não me recordo exatamente qual, não anotei, num dos artigos, um dos 3 estudos sobre temáticas diversas, um deles que agarra nesta questão, penso que é o artigo que fala sobre o futuro, há futuro para o associativismo, e que na sua ponta final toca um pouco nesta matéria. Mas eu não diria, não responderia afirmativamente à questão que o Augusto Flor coloca sobre a ideologia. Não me parece que seja fundamental a existência de uma ideologia do movimento associativo popular, até porque, de alguma forma, o movimento associativo popular já tem ele próprio uma filosofia, ou pelo menos traços de uma filosofia, ou de filosofias, se quisermos ter uma perspectiva, talvez numa perspectiva mais popular.
uma filosofia que comporta, no fundo, grandes princípios, que comporta um conjunto de valores, uma filosofia que também comporta um quadro de objetivos, aliás, objetivos evolutivos, como depois há pouco, como referirei um pouco mais à frente, e no fundo uma filosofia ou um quadro filosófico que permite a apropriação por diferentes coletivos em contextos muito diversos. Nós sabemos que o movimento associativo popular é extremamente rico, que está espalhado em toda a sociedade, em todos os espaços territoriais do nosso país, com diferentes tipos de associações que refletem preocupações diferentes e, portanto, essa filosofia, esse conjunto de valores e de objetivos que o movimento associativo popular que estão na raiz do movimento associativo popular, dão também resposta a toda esta pluralidade de iniciativas, de coletivos e de iniciativas associativas. Depois, na verdade, o movimento associativo popular também tem ele próprio uma base teórica que, no fundo, resulta da confluência de diferentes ciências sociais, que vão da história e sociologia à ciência política, da psicologia à gestão, da antropologia à economia, passando pela educação, enfim, há todo um conjunto de ciências sociais e humanas que contribuem para a reflexão e para dotar o movimento associativo popular de instrumentos de reflexão e de enriquecimento permanente. E por outro lado ainda, numa outra vertente, quanto aos métodos e técnicas, também o movimento associativo popular bebe hoje em dia, e tem, ao longo da sua história, tem bebido dos instrumentos e das técnicas, dos métodos e das técnicas da gestão, da educação, do trabalho social, da animação sociocultural, do desenvolvimento comunitário, enfim, há toda aqui uma panóplia de instrumentos que têm sido muito importantes para o desenvolvimento, para a consolidação, para a evolução do movimento associativo popular. Mas deixem-me dizer que, em matéria de filosofia, aliás, neste artigo, há contributos muito interessantes, quer nos artigos do capítulo dos temas em destaque, quer também nos outros. O Artur Martins, por exemplo, fala aqui dos grandes princípios ou valores que são, nomeadamente, a liberdade, a democracia, a solidariedade, o trabalho coletivo, que se pensa que são valores extremamente importantes e que informam a filosofia do movimento associativo popular. E depois os objetivos, também os seus objetivos são referidos em vários artigos deste número, como o Júlio Nascimento, que na página 42 fala do enriquecimento intelectual, cultural e cívico e de democracia participativa, ou de agrupar pessoas com o objetivo comum de alcançar um bem maior para a coletividade. E também a Diolinda Nunes, que fala em criar valor social e contribuir inequivocamente para a mudança social efetiva. E ainda, no texto introdutório ao Dia Nacional das Coletividades de 2019, na página 81, também se refere como objetivos do movimento associativo popular a resolução de problemas e também proporcionar melhor qualidade de vida, participação democrática, desenvolvimento económico, coesão social e territorial. Portanto, há, na verdade, também neste número um conjunto de respostas ao desafio inicial que o Augusto Flor lança sobre a ideologia, que penso que talvez melhor seja traduzido pela existência de uma filosofia em enriquecimento permanente, como aliás está aqui refletido na análise de vários autores neste 7º número, deste feliz número, diria, da análise associativa, que culmina um ciclo, como o Sérgio Pratas referiu no início. E eu terminaria aqui esta minha primeira intervenção, esta primeira análise deste número. Muito obrigada, professor, pela sua intervenção. Agradecer-lhe também todas as suas palavras relativamente, portanto, à análise associativa.
É sempre muito gratificante ouvir, mas também a sua leitura, a forma como relaciona o desafio inicial do Augusto Flor, depois com todo o conteúdo que aparece na revista, e que mais à frente esperamos agora no final darmos aqui digamos, uma panorâmica daquilo que foi hoje aqui dito por todos nós. Colocava-lhe também só mais uma questão, enquanto membro do Conselho Científico desta revista, como é que a vê no futuro? Portanto, aqui, quais as alterações, o que é que poderá ocorrer nos próximos 5, 10 anos? Portanto, qual é que será a sua perspectiva, a sua visão do futuro desta revista? Ora bom, primeiro, eu acho que numa estrutura que me parece globalmente muito equilibrada e muito feliz e também dinâmica, eu acho que não há que mexer muito, mas não sei, a equipa editorial certamente tem uma reflexão sobre a matéria, tem ideias e propostas para o enriquecimento da revista. Eu deixaria apenas três breves notas, enfim, pistas, sugestões, não sei se terão muita relevância ou não, mas ficam aqui de qualquer forma registadas. A primeira, não sei se valeria a pena, num subtítulo da revista, ela chama-se Análise Associativa, mas na verdade ela trata fundamentalmente de uma vertente do associativismo, uma vez que também a casa-mãe da revista é a Confederação Portuguesa de Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. E, portanto, fundamentalmente é nesta área do associativismo popular que a revista se insere. Como sabemos, o associativismo é um fenómeno transversal, completamente transversal a toda a sociedade, está presente em todos os setores da nossa vida económica e social, mas a revista destaca em particular um setor desse associativismo, um setor, aliás, com uma história rica, uma história bastante longa, mais do que centenária, e eu perguntaria se não valeria a pena, atendendo a esse enfoque particular da revista, haver ali algo com letras pequeninas que sublinhasse que se trata de uma revista sobre o associativismo popular ou o associativismo, embora esteja escrito na capa da revista que a Confederação é uma revista da Confederação, mas enfim, é uma ideia para reflexão. A segunda, estando eu aqui no mundo académico e sabendo que existem teses, dissertações que são produzidas e que refletem, no fundo, aspectos diversos da realidade do associativismo popular, como é que poderíamos, no fundo, estimular, como é que a partir da revista se poderia estimular a produção dessas teses e dissertações e também chamar mais os seus autores a estarem presentes com artigos nos números da revista. Eu não sei se valeria a pena haver uma rubrica, enfim, algum espaço específico dedicado a teses e dissertações que chamassem a atenção dos académicos e dos estudantes para esta área de estudos em particular e que estimulassem, no fundo, mais trabalho sobre o movimento associativo popular. E, finalmente, uma terceira nota, embora na revista já não seja inédito a existência de artigos que focam outras realidades a nível internacional, a minha questão é como é que a revista se poderia internacionalizar mais, fazer-se conhecer não só no mundo lusófono, mas também noutros contextos a nível mundial, eventualmente até incluindo no seu conselho científico, alargando um pouco o conselho científico a alguns elementos, a outros elementos
de outros países do mundo lusófono ou mesmo fora do mundo lusófono, promovendo um maior intercâmbio. Até não sei se esse intercâmbio é já feito, a troca ou seja, o envio da revista para outras revistas que também traduzem estudos, que realizam estudos sobre o movimento associativo popular, enfim, essa troca internacional. Esta seria também uma dimensão que poderia eventualmente ser um pouco mais trabalhada. Seriam estas 3 notas que eu aqui deixaria para reflexão relativamente ao futuro da revista. Muito obrigada. Portanto, são 3 notas de certeza absoluta que todos nós vamos ter em atenção. São importantes também para todos os efeitos. Há aqui o Sérgio, até se quiser mencionar ou se achar que é relevante ou não, até a nossa, já da parte da Confederação, já alguma interação com outras entidades também do movimento associativo popular, com os quais estamos em parceria a trabalhar, não é? A desenvolver projetos, mas isso será, portanto, mais à frente, se o Sérgio depois quiser dizer algo sobre isso. De todos os efeitos, agora perguntava também mais uma vez se havia aqui alguém que gostaria de ver aqui esclarecido pelo professor Artur Cristóvão mais alguma coisa, mais algum ponto, alguma questão. Sérgio. Linda, eu há pouco, quando falei no início, esqueci-me aqui de um aspecto que é muito importante e gostaria de aproveitar para, enfim, o colocar agora, e depois aqui 2 notas na sequência das intervenções feitas quer pelo professor Paulo Mendes Pinto, quer pelo professor Artur Cristóvão. A primeira nota, enfim, que resulta, estava a ouvi-los e gostei muito da intervenção quer de um, quer do outro. É muito interessante ter esta perspectiva de fora, de quem olha de fora para a revista. Faz-nos muito bem e é muito importante ter esta abertura para de facto estar permanentemente a olhar para a revista e perceber como é que a podemos melhorar para ela atingir os seus objetivos, e portanto acho que foi muito, muito interessante e muito, muito útil a vossa leitura e a vossa intervenção, mas queria só sublinhar um aspecto que não disse e que me parece importante, que é evidente que quando eu falei na produção e na divulgação de conhecimento, e esse é um objetivo central da revista, esqueci-me de referir um outro aspecto que está na origem, na gênese desta revista, e este é claramente um posicionamento ideológico da própria Confederação Portuguesa das Coletividades, que é, nós queremos conhecer, e o professor Paulo Mendes Pinto falava muito nisto e falou muito nisto ao longo da sua intervenção, nós queremos conhecer para transformar, ou seja, o conhecimento dá-nos muito prazer e o conhecimento é fundamental para fazer melhor todo o trabalho que fazemos, mas nós temos uma visão do associativismo popular que é uma visão assente nesta ideia de que o associativismo popular não serve para amortecer problemas, serve fundamentalmente para contribuir para transformar a sociedade e para construir uma sociedade mais justa. Portanto, é este o papel, é este o posicionamento, eu diria, editorial e até ideológico que está na base e na gênese da própria revista. Conhecer para transformar. Portanto, queremos conhecer mais para, de facto, poder contribuir para transformar. Agora, este transformar, e isto também faz parte da nossa matriz, é um transformar coletivo e, portanto, é podermos cada um fazer a sua reflexão individual e coletiva e coletivamente depois contribuir para essa transformação. A segunda nota que eu me esqueci foi de mencionar e agradecer a alguém que faz parte desta grande equipa e que é absolutamente fundamental para a existência da revista, que são os autores. E, portanto, queria também deixar aqui uma palavra de agradecimento a todos os autores que, desde o primeiro número, contribuem com o seu trabalho e com a sua reflexão para esta revista. E deem-me só 30 segundos, eu queria mencioná-los todos, depois naturalmente vão receber a revista, mas queria aqui agradecer individualmente a cada um deles, ao Augusto Flor, ao Artur Martins, ao Vladimir Matos, ao Júlio Nascimento, à Daniela Paninho, à Diolinda Nunes, ao Alberto Pereira Ramos, à Luana Taborda, à Paula Nascimento, Catarina Tomás e Joana Campos e ao Luís Massarico. Portanto, nesta revista em particular foram estes os autores que contribuíram
com a sua reflexão e com os seus artigos e, portanto, sem eles nós não teríamos revista e, portanto, queria naturalmente deixar aqui esta palavra de agradecimento. E deixava uma palavra final, não sei se haverá mais alguma intervenção ou mais algum comentário ou não, mas independentemente disso deixo já uma palavra de agradecimento final em meu nome pessoal, toda a equipa da análise associativa, mas também da direção da Confederação das Coletividades, deixar aqui uma palavra de agradecimento, de profundo agradecimento enfim, a quem fez no fundo esta mesa redonda, que eu acho que foi muitíssimo interessante e muito produtiva para a nossa reflexão coletiva na Confederação e no grupo de análise associativa, às excelentes intervenções que o professor Paulo Mendes Pinto e o professor Artur Cristóvão fizeram, àquilo que contribuíram, àquilo que trouxeram de novo para a nossa reflexão coletiva, que é extremamente importante. Portanto, agradecer muito a vossa disponibilidade e o vosso contributo, gostei muito. Agradecer também à Diolinda, que faz parte desta equipa, toda a disponibilidade que teve para fazer a condução e a animação deste processo. Muito obrigado também, Diolinda, e obrigado à Anabela, que está invisível, mas está na retaguarda para nos garantir que está a correr tudo bem e também é fundamental e também foi fundamental para a forma como tudo decorreu. Portanto, muito obrigado a todos.